Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, dividido em duas partes, iremos debater aquelas decisões controversas tomadas por Adolf Hitler e que são vistas hoje como responsáveis por terem acelerado a derrota alemã na guerra. Antes de iniciar o vídeo, vamos esclarecer alguns pontos importantes. É muito fácil, 70 anos depois dos fatos ocorridos, concluirmos que uma determinada decisão foi correta ou equivocada. Tivemos tempo para analisar as decisões e hoje temos acesso a informações que aquelas pessoas, há décadas atrás e no calor da batalha, não tinham. Por isso, dizer hoje que a decisão A foi estúpida e errada e que deveriam ter tomado a decisão B é no mínimo injusto e não faz qualquer sentido. Por isso, tomarei o cuidado de só apresentar aqui aquelas decisões que foram tomadas por Hitler e que eram contrárias às sugestões dos seus generais e comandantes militares. Ou seja, decisões que eram já reconhecidamente erradas no momento em que foram tomadas. Com isso devidamente esclarecido, vamos avançar para a má decisão número 1. O cerco de Dunkerque, na França. Como já referia em muitos vídeos aqui no canal, o objetivo de Hitler sempre foi a expansão territorial da Alemanha em direção ao leste europeu, mais especificamente à União Soviética. Mas para lá chegar, ele precisou passar pela Polônia, que tinha um pacto de ajuda militar mútua com o Reino Unido e com a França, o que resultaria no início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, como podem deduzir, Hitler não queria a guerra contra a França e o Reino Unido, mas devido à sua agressão contra a Polônia, a Alemanha foi obrigada a se virar contra o Ocidente, o que resultaria na invasão da França em maio de 1940. Essa invasão, cujos planos e desenvolvimentos no terreno ficaram por conta dos militares alemães, correu de forma brilhante, com colunas de panzers cercando as forças francesas e britânicas no norte da França, isolando-as do resto do país e garantindo assim uma incrível vitória em poucas semanas. Se a campanha na França correu tão bem, então significa que Hitler era um gênio estrategista militar? Não. Toda a estratégia militar na França foi decidida por militares alemães e não por Hitler, assim como tinha acontecido no ano anterior, na Polônia, quando o exército alemão alcançou uma grande vitória também em muito pouco tempo. O plano para a invasão da França foi desenhado por Erich von Manstein e por Heinz Guderian, dois dos mais brilhantes militares da história moderna, com Hitler interferindo muito pouco nos planos e principalmente na sua execução no campo de batalha. O plano correu tão bem que no final de maio de 1940, apenas 2 semanas e meia após o início da invasão, tudo o que restava do exército francês e da força expedicionária britânica estava cercada no porto de Dunkerque, no Canal da Mancha. E foi então que Hitler resolveu, pela primeira vez, interferir diretamente na invasão da França, ordenando que a bolsa criada em Dunkerque não fosse atacada. Os generais alemães que estavam no terreno, como Guderian e Erwin Rommel, simplesmente não acreditavam no que estavam ouvindo. Guderian, Rommel e muitos outros comandantes militares protestaram de forma ruidosa contra essa decisão, alegando que com muito pouco esforço, os alemães conseguiriam capturar cerca de 300 mil soldados britânicos e franceses. Mas Hitler, supostamente desejando abrir um canal diplomático amigável para afastar o Reino Unido da guerra, ordenou a paralisação do avanço. Essa ordem deu tempo para os britânicos organizarem uma gigantesca operação de evacuação, que resultou na retirada de mais de 320 mil soldados das praias de Dunkerque. Esses soldados foram cruciais para o esforço de guerra britânico, já que representou o núcleo à volta do qual as forças armadas britânicas foram reconstruídas nos meses seguintes. Se Hitler tivesse seguido a orientação dos seus generais, esse núcleo teria sido destruído, o que poderia aumentar a pressão sobre Churchill para aceitar uma trégua com a Alemanha, tal como os franceses fizeram de forma vergonhosa no final de junho de 1940. A segunda má decisão de Hitler foi atacar Londres e outras cidades inglesas durante a Batalha da Inglaterra.
Logo após a queda da França, em junho de 1940, Hitler virou-se contra a Inglaterra, desejoso de tirá-la da guerra o mais rapidamente possível, já que o seu verdadeiro objetivo era, como já referi, a União Soviética. Primeiro tentou as vias diplomáticas, achando que a sua suposta benevolência em Dunkerque jogaria a seu favor. Mas Churchill, na posse dos tais 200.000 soldados britânicos extremamente experientes que tinham sido resgatados de lá, não queria saber das promessas de Hitler, iniciando imediatamente a reconstrução do seu exército. Então Hitler voltou-se para o lado militar, traçando planos para uma invasão anfíbia das Ilhas Britânicas, mas para isso ele precisava expulsar dos céus a Royal Air Force e também expulsar dos mares a Royal Navy. A primeira parte do seu plano passava por destruir a Royal Air Force, o que daria início, no dia 10 de julho de 1940, na chamada Batalha da Inglaterra, que terminaria apenas no dia 31 de outubro desse ano. Foi a primeira grande batalha da história exclusivamente travada por forças aéreas. A Luftwaffe, considerada então como a força aérea mais bem equipada e mais experiente da Europa, arrasou a Royal Air Force nas primeiras semanas da batalha. Churchill escreveu mais tarde nas suas memórias que entre agosto e setembro de 1940, a RAF estava a poucos dias de ficar sem caças de reposição. Tal era o ritmo das perdas que estavam sofrendo. Nesse período, a Luftwaffe estava concentrando seus ataques contra os aeródromos militares britânicos, e os danos estavam sendo tremendos. Mas foi então que no dia 1º de agosto Hitler decidiu, mais uma vez, interferir pessoalmente na condução da guerra e ordenou que os ataques contra os aeródromos britânicos fossem interrompidos, estipulando como novos alvos prioritários a cidade de Londres e outros grandes centros urbanos. Essa decisão veio como uma represália a alguns ataques britânicos contra Berlim. Portanto, Hitler, ferido no seu orgulho ao ver Berlim sendo bombardeada, mudou toda uma estratégia que estava funcionando e que em pouco tempo resultaria numa vitória, decidindo então bombardear Londres e outras cidades britânicas. Churchill escreveu nas suas memórias que essa decisão de Hitler foi crucial para que a força de caças da Royal Air Force conseguisse ser reestruturada e reorganizada. Com a paralisação dos ataques contra os aeródromos, os britânicos tiveram tempo de respirar, redobraram a sua força em termos de caças e conseguiram afastar os alemães dos céus britânicos. Em setembro de 1940, praticamente toda a atenção da Luftwaffe estava concentrada em Londres, com os aeródromos militares britânicos praticamente intocados e já quase todos reconstruídos. Como resultado disso, no final desse mês e no início do mês seguinte, a RAF contra-atacou em força, resultando em pesadas baixas entre os caças e os bombardeiros alemães. No dia 31 de outubro de 1940, 3 meses e 3 semanas após o seu início, a Batalha da Inglaterra chegava ao fim com uma grande vitória britânica, tudo por culpa de uma decisão de Hitler, que mudou uma estratégia que estava funcionando muito bem e que em pouco tempo resultaria na vitória. A terceira má decisão de Hitler foi não investir em submarinos. Antes da Segunda Guerra Mundial começar, o almirante Karl Donitz, que na época era o comandante da Força Alemã de Submarinos, apresentou a Hitler um plano audacioso, no qual ele garantia que com 300 submarinos à sua disposição, ele seria capaz de estrangular as Ilhas Britânicas, impedindo a entrada e a saída de navios e obrigando os ingleses a se manterem afastados de uma guerra no continente europeu. Mas desde 1936, que Hitler estava dedicado a outros planos, criar uma marinha de superfície que pudesse rivalizar com a Royal Navy, que naquela época estava entre as 3 maiores marinhas de guerra do mundo. Ou seja, Hitler queria competir com os britânicos justamente onde eles eram mais fortes, ignorando os conselhos de um experiente militar que tinha lutado durante anos na Primeira Guerra Mundial como comandante de submarinos. Como resultado disso, Hitler conseguiu construir apenas 2 grandes couraçados, de fato, os maiores couraçados já construídos até aquela data na Europa. Mas apesar de um deles, o Bismarck, ter causado alguns danos na Royal Navy, com destaque para o afundamento do HMS Hood,
acabaria por ser afundado logo na sua primeira missão de combate, com seu navio irmão, o Tirpitz, passando praticamente toda a guerra escondido em fiordes na Noruega. Nem sequer o seu porta-aviões Hitler foi capaz de terminar a tempo. E quanto aos submarinos, Dönitz, que queria 300, no início da guerra tinha à sua disposição menos de 70, que entre reparos de manutenção e viagens entre os portos e as áreas de patrulha, resultava, na prática, em apenas cerca de 25 submarinos em missão constante no mar. Churchill escreveu nas suas memórias que em 1940 as ilhas britânicas estavam sendo lentamente estranguladas pelos submarinos alemães, e isso com apenas 25 submarinos no mar. Imaginem então se Dönitz tivesse tido os 300 submarinos que pediu a Hitler no início da guerra. Mas Hitler, por decisão própria e ignorando seus comandantes, resolveu bater de frente nos ingleses justamente onde eles eram mais fortes, ou seja, na marinha de superfície. Essas foram as 3 grandes más decisões de Hitler no início da guerra, todas elas, como referi no início do vídeo, decisões que já eram consideradas equivocadas no momento em que foram tomadas. Se mesmo com essas decisões a Alemanha alcançou tantas vitórias nessa fase inicial da guerra, imaginem então se Hitler tivesse seguido as recomendações dos seus comandantes, ou se tivesse deixado a guerra inteiramente nas mãos deles. Na parte 2 do vídeo, que será publicada amanhã aqui no canal, irei mostrar as decisões equivocadas de Hitler durante a invasão da União Soviética, no norte da África, e também na fase final da guerra na Europa, na frente ocidental.